Olá pessoal, aqui é o professor Webert de História e hoje iremos falar sobre um tema muito importante para você que está estudando para as suas provas, para o Enem, para futuro vestibular e também para o seu dia a dia, já que compõe uma característica muito forte na construção histórica do mundo. A temática é Revolução Francesa. Galera, a Revolução Francesa ela vem com todo um contexto importante dentro da história, porque é o final de um período, é a transição para outro. Então nós temos o final da Idade Moderna, passando para a Idade Contemporânea. Além do mais, é o resultado dos ideais iluministas, que já estamos estudando aí em outros conteúdos das nossas últimas aulas. Então estejam atentos para fazer uma ligação desses conteúdos, porque tem tudo a se relacionar à aula de hoje. Então, a Revolução Francesa, a palavra está falando, é uma revolução, uma grande alteração de caráter político, econômico, social e até realmente também religioso, entrando nas bases da sociedade. E isso vai perpassar, não vai ficar somente na França, vai sair dela e vai impactar o mundo afora. Lá em nosso material, dá uma olhada aí sobre nossas temáticas principais que vamos tratar. A economia, a precária industrialização. A economia, pessoal, era uma economia baseada num sistema ainda meio que feudal, servidão, é o semifeudalismo ainda, tudo muito enrijecido dentro de uma estrutura muito agrícola. Lá no nosso material vem falando sobre isso. Basicamente, agrária, como eu comentei, né? Maior parte das propriedades eram feudais, reduzido capitalismo agrário, ou seja, era tudo baseado na servidão, as pessoas trabalhando no campo para gerar algum tipo de lucro. Escassez de alimentos, agravada por intempéries nas últimas décadas do século XVIII. Isso é muito importante. Vai faltar alimentação básica, meus queridos. Isso é muito importante você frisar, porque isso vai impactar em uma revolução. Porque essas pessoas não têm comida básica para comer, por exemplo, o pão, que era muito consumido na França, isso vai impactar no dia a dia, isso vai ocasionar problemas relacionados à convivência social, à convivência realmente em grupos, né? E a precária industrialização, como a industrialização baseada nos artigos de luxo, na sobrevivência da grande elite francesa, no caso os nobres e o clero, já que eram mantidos por todo esse sistema precário. E aí, no próximo material, nós temos o déficit, né, público, no caso aí, sustentar praticamente toda a estrutura da nobreza francesa, que nesse caso chega aí mais ou menos a 400 mil pessoas, com todo o luxo e o glamour influenciada diretamente pela vida que já vinha dos absolutismos franceses, né? Desde o Rei Sol, chegando aí até o Luís XVI, que perdeu literalmente o poder para a Revolução Francesa. Voltando lá para o material. Gastos extraordinários, né? Banquetes, Versalhes, né? E etc. Ausência de política produtiva e guerras no estrangeiro. Essas guerras, pessoal, no estrangeiro foi, por exemplo, a Guerra dos 7 Anos, que ocorreu lá contra os ingleses, relacionadas a territórios até mesmo das colônias, das 13 colônias que se tornaram independentes. Os franceses investiram demais, tiveram gastos gigantescos nas guerras ligadas com a independência das 13 colônias. E esse investimento gerou também uma decadência e déficit orçamentário, ou seja, falta de dinheiro interno. Continuando nosso material. Política. O absolutismo, como eu comentei, né, dessa dinastia de Bourbon, é uma dinastia longínqua da história francesa. No outro ponto, totalmente vinculado aos interesses aristocráticos e sem permitir qualquer participação efetiva à burguesia e ao povo. Continuando lá, dá uma olhada aí nesse gráfico, pessoal. Esse gráfico representa muito bem as partes integrantes. Temos lá a população e do lado tem a distribuição da propriedade. O primeiro gráfico tem uma maior parte aí que está em verde, que é 84% ao terceiro estado. A segunda parte, que é a relacionada à burguesia, que faz parte também do terceiro estado. E a última, que é a menor partezinha desse gráfico, que está em azul, nobreza e clero. O outro gráfico fala da propriedade, né? Observe bem que burguesia e nobreza dividiam uma quantidade de propriedade e o terceiro estado a menor propriedade, porque viviam nessas terras que eram terras de servidão, tá bom? Então fiquem ligados nessa situação, porque isso vai impactar na Revolução.
Continuando aí. Aqui nessa imagem, pessoal, dos grupos privilegiados, você já consegue observar muito bem como é que estava a estrutura da Revolução Francesa. Nós temos aí bem explicativo nessa charge da época, que tem aí o primeiro, o segundo e terceiro estado. Você tem que estar estudando na sua casa essas bases aí, porque geralmente, quando vem falando sobre isso, você pode confundir com o estado físico, não, estado territorial, não, é o estado de divisões básicas dentro do sistema feudal, por exemplo, quando você estuda a sociedade estamental. Lá na França era baseado, tinha aí o primeiro escalão, que no caso o primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza e terceiro estado. Toda a população, juntamente com a burguesia, vai desde profissionais liberais até o camponês, que era a grande maioria. Lá no nosso slide tem aí essa imagem, então representa muito bem o clero e a nobreza em cima aí das pessoas, no caso que está representado por esse camarada com a bengala. E aí nós temos os pontos, né? 2% da população estava no comando. E na outra parte, tá os desprivilegiados, aqueles que não estão com um privilégio, né? Que no caso é o terceiro estado, que aglomera-se a burguesia, camponeses e artesãos e assalariados. No caso, assalariados que conviviam nas cidades, trabalhavam aí até mesmo para os nobres, numa sapataria, coisas do tipo que ocorria e que eram prejudicados por essa estrutura, porque não havia ascensão social. Os burgueses que tinham um poder maior não conseguiam passar daquilo. É o antigo regime ainda permanecendo na história francesa. É a estrutura hierarquizada, altamente fixa. Nobreza e clero dominando e os burgueses e o restante da sociedade abaixo, tá bom? Aí dá uma olhada bem quase no finalzinho desse slide, que vem falando assim, ó, constituiu 84% da população. Então, é uma grande quantidade, é quase que 100%, se você for analisar, 16% somente faziam parte dos outros escalões da sociedade. Então, a grande quantidade. Eram eles que pagavam impostos, eram eles que mantinham essa estrutura hierarquizada, essa estrutura rígida. E isso é um problema, porque poucos, vamos dizer assim, vivendo de boa lá nos seus palácios, dentro da sua vida cheia de luxo, e muitos trabalhando para manter esse luxo aí. Aí a reação aristocrática foi justamente para tentar organizar as situações. Olhada aí no nosso material. Nós temos aí a parte negrito, né? Vamos chamar uma espécie de eleições. Essas eleições, a burguesia e o povo tinham interesse em uma eleição por votação, por quantidade de deputados. Mas houve um probleminha aí. Tanto o clero como a nobreza queriam a votação ligada à quantidade de estados. Eram 3, clero e nobreza e o restante da sociedade. Então quer dizer que se houvesse uma votação, quem ia sair ganhando? Clero e nobreza, 2 contra 1, era essa a lógica. Esse tipo de votação não foi, vamos dizer assim, relacionada a querer ajudar o povo. Você já observa por aí, pelo contrário, foi para prejudicar. E aí nós estamos quase que instaurando a revolução, e é aí que acontece a revolução praticamente, por conta desse tipo de decisão. Dá uma olhada aí que a era das instituições, né? Vão chamar uma espécie de Assembleia Nacional Constituinte. Vai começar com o predomínio dos girondinos. Esses girondinos eram a parte mais da direita dentro dessa Assembleia Nacional. Temos jacobinos que sentavam à esquerda e temos a planície que ficava bem no centro. É quando você consegue interpretar um pouco aquelas ideologias de direita e esquerda. Fica aí até uma proposta para vocês estarem pesquisando mais a profundo. Quem realmente eram esses jacobinos? Quem realmente eram estes girondinos? E quem era essa planície? Já de antemão, a esquerda, jacobinos, direita, girondinos e a planície, que é o centro que conhecemos ainda politicamente na atualidade. Mas você pode estar pesquisando sua casa como uma maneira de você interpretar até mesmo nossa real situação de visões políticas, né? Então lá para o nosso material, nós temos o princípio do grande medo, que é justamente a parte em que envolve ao levante social, né? Ao levante popular, porque poderia haver conflitos dentro das regiões de servidão, por exemplo, contra os nobres. Isso ocorreu, vários focos, queimaram casas, entraram em conflito com os nobres. No nosso outro material, nós temos o ápice dessa revolução e é onde você deve estar sempre lembrando
que é a queda, né, a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma representação simbólica do reino francês, do absolutismo francês. A data aí que está representada é 14/7/1789. Então, é o ápice da Revolução Francesa, é o ponto maior da Revolução Francesa. Então, é algo muito simbólico essa tomada da Bastilha, a queda da Bastilha. Você vê nos livros didáticos, você sempre ouve falar dessa tomada dessa Bastilha. Então, representava diretamente isso, tá bom, queridos? E aí nós temos as medidas que foram sendo tomadas, e bem no último ponto aí do nosso material vem falando sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. No outro material, nós temos a imagem da declaração, muito famosa, serviu como referência mundial também. E tem um caráter iluminista, né? Com certeza. E as eras das antecipações, né? De 1792 a 1794, que entra aí a parte da Convenção Nacional, o período de maior radicalismo, é quando os jacobinos estão no poder, né? Temos aí o predomínio jacobinista, líderes como Danton, Robespierre, Marat, Saint-Just, né? E aí foi dividido. A pior parte desse momento foi aí o Tribunal Revolucionário, onde guilhotinaram muitas pessoas, tá bom, pessoal? Frise bem esse ponto, que é o chamado período de terror. Continuando aí, nós temos aí a decadência desse período e o início da retomada dos girondinos tentando organizar a França revolucionária, já que ela não se mantinha estável. E aí entramos no período do diretório. Colocaram aí 5 diretores e esses diretores não conseguiram manter a estrutura porque eram corruptos, um derrubava o outro, e isso prejudicava diretamente a estrutura que estava sendo montada, que era para acalmar a economia, que era para resolver o problema da França. O resultado disso tudo, pessoal, está aí nesse último momento, que é o período chamado de golpe de 18 de Brumário, que é quando Napoleão Bonaparte, com suas tropas, ele era muito famoso por conta de vitórias em guerras, assume o poder juntamente com o período do consulado. E aí a gente fica aí para outra parte histórica, tá bom, queridos? Vamos lá para o nosso exercitando. Nosso exercitando são 2 momentos aí de textos importantes e observe que você precisa interpretar isso muito bem. Vamos lá. Compare os 2 textos seguintes e responda. Em todos os lugares havia calma, nenhum movimento, nem temor ou aparência de movimento no reino. Havia que pudesse interromper ou se opor aos meus projetos. Aí a memória de Luís XIV para o ano de 1661. Para nós mantermos livres, cumpre-nos ficar incessantemente em guarda contra os que governam, e excessiva tranquilidade dos povos, e sempre pregoeiro a sua servidão. No caso, 2 textos aí relacionados a um período da França. Vamos lá a pergunta. A que regime político predominante na Idade Moderna Europeia os 2 textos de formas diferentes se referem? Você já está analisando se é a Revolução Francesa, né? A gente já pode dizer aí que tem a ver com o absolutismo, está relacionado a esse contexto do rei dominando. Um falando sobre a paz e o outro já um momento já pré-revolução. A B. O texto de Marat representa uma noção de cidadania elaborada pela reflexão política do século das luzes. De que forma a Revolução Francesa do século XVIII foi a expressão desta nova concepção política? Olha lá o nosso gabaritozinho na B, ó. A Revolução Francesa destruiu o antigo regime absolutista, foi o que eu comentei lá no início, instituiu o liberalismo político, fundado no iluminismo, que propunha um governo estruturado e consentimento na preservação dos direitos naturais dos governados, a vida, a liberdade e a propriedade. Queridos, estejam sempre atentos a esse contexto de que a Revolução Francesa veio para derrubar o antigo regime e delimitar o ponto, literalmente, da Europa Ocidental a uma nova história. Pessoal, esteja acessando aí a nossa plataforma Eduque. Muito obrigado, até a próxima.